Olá! Hoje a gente vai fundo numa exploração bem intrigante sobre anjos. Mas não só como figuras de devoção, sabe? A ideia é olhar para eles como forças ativas na magia. A gente está se baseando aqui num guia oculto. Anjos na magia, guia oculto e operacional. Exatamente. E o nosso objetivo nessa análise é tentar desvendar como diferentes correntes, desde as mais conhecidas até as bem esotéricas, vêm e interagem com essas entidades. Queremos meio que contrastar aquela imagem comum do anjo mensageiro com a visão mágica, né? Onde eles podem ser tipo parceiros em rituais. Ok, então vamos lá. Como é que essa figura do anjo muda tanto quando a gente sai do altar, digamos, e entra no círculo mágico? Como isso funciona? Os anjos são vistos primariamente como servos de Deus, mensageiros, né? A interação direta é bem rara. Às vezes é até vista com, assim, uma certa desconfiança. Claro, sempre tem exceções em linhas místicas, como a cabala prática, mas a regra geral é mais de veneração, não de chamar diretamente. Ah, sim. E aqui a coisa começa a ficar realmente interessante. A fonte que a gente usou se aprofunda bastante na cabala hermética. Nela, anjos bem conhecidos, tipo Michael, Gabriel, são associados diretamente à árvore da vida, que é quase um mapa da criação, né? E às suas esferas, as Sephiroth. E o ponto-chave que a fonte traz é: eles podem ser evocados diretamente, usando nomes divinos, correspondências certas. Isso cria o que o guia chama de uma cadeia vibratória, uma conexão energética feita de propósito, entende? Exato. E essa ideia de interação direta não é só da cabala hermética, não. O mais fascinante, segundo o material, é que a gente encontra isso em textos muito antigos, como o Sefer Harazim, é um grimório judaico, um livro de magia mesmo, lá dos primeiros séculos. E ele lista anjos para funções bem específicas. Cura, sonhos, é quase um manual técnico espiritual, sabe? Com fórmulas e selos próprios. Então essa ideia de anjos para tarefas, tipo um catálogo espiritual, é bem antiga mesmo. Interessante. Saindo um pouco dessa linha, a gente encontra uma abordagem bem diferente nos anjos enoquianos, né? Do sistema lá do John Dee e Edward Kelly. Sim, na Inglaterra renascentista. Isso. Não são os anjos bíblicos que a gente costuma ouvir falar. São descritos como inteligências complexas, com linguagem própria e tudo. E a fonte destaca que eles responderiam não tanto à fé, mas à autoridade mágica e ao alinhamento energético de quem opera o ritual. Correto. E para adicionar mais uma camada, tem os chamados anjos olímpicos, que aparecem em grimórios como o Arbatel. Figuras tipo Osh, ligado ao Sol, ou Fu, a Lua, parecem ainda mais técnicos, conectados às esferas planetárias. O guia sugere que eles respondem a comandos mágicos bem precisos. São invocados em trabalhos ligados a influências planetárias específicas, por exemplo. O que nos leva de volta àquela questão central que a fonte levanta. Por que os anjos, nessa perspectiva mágica, parecem responder de forma mais direta à operação mágica do que talvez à oração comum? Boa pergunta. O guia aponta algumas coisas. Primeiro, a magia muitas vezes opera por comando, não por súplica, né? Segundo, usa uma tecnologia ocultista específica, selos, nomes de poder, o tempo astrológico certo. E terceiro, o praticante assume uma postura mais ativa de autoridade espiritual, em vez de só esperar. Sim, a fonte até usa um exemplo prático como um ritual simplificado com o arcanjo Michael, para cortar laços energéticos para proteção. Sem entrar em todos os detalhes do ritual, a essência é a invocação direta, com intenção focada, usando nomes de poder, visualização para direcionar a energia do arcanjo para um fim específico. A ênfase é na ação deliberada. Mas esse é um ponto bem importante do material. Tem um alerta sério sobre a popularização de certos rituais sem o preparo adequado, como aquelas práticas dos 21 dias com o Arcanjo Miguel, por exemplo. Ah, sim. O guia adverte: fazer um chamado contínuo, talvez meio irrefletido, a uma força tão intensa como a de Michael, sem a estrutura e a consciência necessárias, pode levar a desequilíbrios, pode abrir portas indesejadas ou até criar ilusões. Isso levanta uma questão bem séria sobre a responsabilidade que a gente tem ao lidar com essas energias, né? Exato. É fundamental. Então, recapitulando o ponto central da perspectiva que a fonte apresenta.
No contexto mágico, anjos são vistos menos como figuras distantes e mais como inteligências cósmicas ou forças da natureza, acessíveis através de conhecimento específico, vontade direcionada e, claro, técnica ritualística. A magia angelical seria, então, uma forma de interagir com certos níveis da realidade, ou como o guia coloca, com certos códigos da criação. Então, o que tudo isso significa para quem se interessa por esses caminhos? A mensagem por baixo dos panos parece ser que o trabalho real com anjos, segundo essa visão ocultista, exige bem mais do que só devoção. Requer estudo sério, autoconsciência e uma responsabilidade muito grande. O objetivo não seria exatamente servir aos anjos, mas alinhar a própria vontade a um propósito maior, tendo essas forças como possíveis aliadas no processo. Pois é. E para a gente fechar com algo para pensar, algo que a fonte sugere ali nas entrelinhas. Se anjos, nessa visão, são inteligências ativadas pela nossa consciência, pela intenção e pelo método, que outras forças ou aspectos da realidade, talvez até aspectos internos nossos, poderiam ser igualmente acessados, influenciados ou, quem sabe, despertados através de um alinhamento parecido de vontade, conhecimento e ritual. Fica aí a pergunta, né? Para refletir. Até a próxima exploração.